me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está, assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Glória a Deus. Para sempre que estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino. Oh, glória a Deus. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sei que esse lugar, Oh, glória a Deus, aleluia. Não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta. A coroa até teremos, ali cantaremos com os anjos. Você crê, aleluia? Voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, para sempre então diremos. Você tem que crer, aleluia. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre que estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino. Oh, glória a Deus, aleluia. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor nesse momento. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei,
né, qual é o momento que essa palavra vai estar chegando até você, até o seu lar, né, até a sua vida, o teu coração. Eu agradeço por você permitir que eu possa estar aqui, aleluia, interagindo, falando da palavra do Senhor, que você possa, né, ter ouvido esse louvor e guardar ele no seu coração, para que junto possamos alcançar nossa vitória, porque o objetivo, aleluia, que estamos aqui hoje é o quê? É falar da palavra do Senhor, é testificar as maravilhas do Senhor, e nós juntos, aleluia, reconhecer que através do nosso Senhor Jesus nós vamos alcançar a nossa salvação, aleluia, receber a nossa vitória maior, né? Hoje eu tô diferente, tô com meu cabelo preso aqui, né? Hoje eu lavei ele, resolvi pôr presa, mas tá bom, glória a Deus, né? Faz já um tempinho que eu não faço vídeo, eu passei uma semana lá na casa da minha mãe e por isso que eu demorei a gravar vídeo, né? Mas glória a Deus, estou aqui, eis-me aqui, Senhor, aleluia, para fazer o querer do papai, né? Louvado seja o Senhor. Eu não sei como que você está nesse momento, mas se sinta abraçado, se sinta cuidado pelo Senhor, se sinta privilegiado por você estar podendo ouvir a palavra do Senhor, né? Eu não sei o que você necessita nesse momento, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei se você está com insônia, eu não sei se você está com dor de cabeça ou uma outra enfermidade aparentemente mais séria, aleluia, porque a última palavra quem dá é Deus, né? O médico fala, o médico às vezes até determina, mas quem fecha com chave de ouro é ao Senhor, é a boca do Senhor. Então que nesse momento você possa se sentir, aleluia, cuidado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor, né? Que o Senhor possa abençoar. Nós sabemos que estamos vivendo momentos assim muito difíceis, né? De estar buscando o Senhor, né? Está acontecendo muitas coisas, muitas tragédias, mas é nesse tempo que, se você confiar, se você buscar, o Senhor, ele manifesta a glória dele na minha vida e na sua vida. Só basta nós buscar, só basta nós crer. Igual quando eu estava louvando, que falava que nós estávamos do lado do nosso Senhor, ao lado direito do nosso Senhor, louvando, exaltando, nós temos que crer que nós vamos alcançar essa vitória. Porque muitas das vezes ouvimos uma pregação, uma palavra, Senhor, eu quero ouvir essa palavra porque eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando de uma libertação para o meu filho, claro, que é maravilhoso, o Senhor, ele opera, o Senhor, ele cura, o Senhor, ele liberta, mas o propósito maior do Senhor, através da palavra santa, é que nós venhamos ter sede dele, que nós venhamos aceitar ele, e a vitória maior que é a nossa salvação, porque quantos hoje no meio, aleluia, no nosso meio, vêm receber as bênçãos da parte do Senhor, e não voltam mais, não continuam buscando a palavra do Senhor, não vão na igreja um certo período, recebe a bênção e aí param de ir, né? Mas não, nós hoje somos, né? Nós que temos que apresentar o nosso corpo em holocausto ao Senhor, para que nós somos verdadeiros adoradores, e é nós indo para a congregação, temos, né, um pastor, uma igreja, um lugar para nós congregarmos e adorarmos ao Senhor. Isso sim, aleluia, é um verdadeiro adorador, né? Não aquele que só busca o Senhor quando está precisando de uma cura, de uma libertação, de uma porta de emprego. Não. Aleluia, claro que o Senhor vai entregar tudo isso para nós, porque a palavra do Senhor nos diz, né? Se nós buscarmos o Senhor, aleluia, no fundo, no mais profundo, aleluia, o restante, aleluia, tudo o que for necessário, o Senhor vai entregar no tempo oportuno. Então nós buscamos o Senhor, nos enchemos da presença dele, e aí, quando nós menos espera, o Senhor vem e nos surpreende. Aleluia. Nós temos que crer e buscar, aleluia, e logo em seguida que o Senhor nos entregar, nós ficamos firmes na presença do Senhor, para que muitas vidas possam ser alcançadas pelo meu testemunho, pelo teu testemunho, aleluia. Como que nós vamos ganhar as almas para o Senhor se nós não tivermos o nosso testemunho, não ter como testificar, né? Passamos lutas sim, passamos dificuldades sim, mas o Senhor, ele tem manifestado a glória dele, né? Aleluia, glória a Deus, grande é o Senhor. Para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de meditar hoje aqui em Gênesis, né? Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor. Eu vou ler em Gênesis capítulo 6,
Aleluia. É uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu vou estar ministrando ela e creio que o Senhor vai estar falando contigo nesse momento, em nome de Jesus. Nas primeiras lives que eu fazia, nas primeiras pregações que eu fazia, eu sempre perguntei se você já agradeceu o Senhor pelo seu café da manhã, pelo seu almoço, pela sua janta, pela sua cama, pela sua casa, pela sua família. Você já agradeceu o Senhor? Aleluia. Porque muitos, aleluia, nesse momento, não tem um lar para dormir, não tem uma cama, não fez refeições como eu e você fez, tomamos café, almoçamos, jantamos. Aleluia. Glória a Deus. Não, então, você que teve essa oportunidade, agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque, aleluia, quantos estão em cima desta terra neste momento, com fome, com sede, com frio, aleluia. E nós estamos aqui podendo ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Então agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem entregado na sua vida, aleluia, porque eu já agradeci, aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele tem sido fiel e aleluia. E Ele está trabalhando de uma forma especial no nosso meio. Então, eu vou ler e vocês me acompanham. Você que tem a sua Bíblia, lê, abre ela aí, Gênesis capítulo 6. Você que não tem, providencia, compre uma em nome de Jesus, que o Senhor vai te abençoar e você vai ser agraciado pelas palavras do Senhor, Glória a Deus, aleluia. E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que os filhos dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolherem. Então disse o Senhor: não condenará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando filhos de Deus entraram a filhas de homens e delas geraram filho, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aleluia. Glória a Deus. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de gofer. Farás comprimento na arca de perfumarás por dentro e por fora com perfume. Aleluia. Logo mais à frente diz: mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrarei na arca, tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, e de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie colocará na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Aleluia. A palavra do Senhor, aleluia, nos diz aqui em Gênesis capítulo 6, que aqui, e aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se naquele tempo, E viram filhos de Deus e filhas de homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Aleluia. E Deus e o Senhor não contendera o meu espírito para sempre com o homem,
porque ele também é carne, porém os seus dias são 120, ele determinou ali, né, os anos de vida. E havia naquele tempo gigantes. E a iniquidade cresceu demais naquele lugar, né? Tinha muita coisa errada, muita prostituição, muito. E ali o Senhor, por um momento, ele se arrependeu, né? De ter criado o homem, né? E ali ele determinou que ali ele ia destruir. Mas ele olhou e viu Noé. A palavra do Senhor fala aqui, ó. Esta geração é Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Oh, glória a Deus. E o Senhor viu Noé. E ali o Senhor ordenou a ele fazer uma arca, né? E ali construir para ele e para a família. E o Senhor falou para ele, naquela arca, a família e os animais, fêmea, né? Cada casal, né? Aves, todo tipo de ave. E ali Noé e sua família começou a construir essa arca com muita dificuldade. Imagina naquela época, né? Para estar fazendo essa arca. Mas o Senhor deu condições, o Senhor preparou tudo para eles. E ali ele, a esposa, os filhos, né? Trabalharam noite e dia para construir aquela arca. E ali Noé pregava, né? Falava. Porque naquela época era uma época muito seca, né? Que não tinha chuva. E ali ele falava que ia vir uma grande chuva. E ele convidava e ele pregava para as pessoas, né? Mas ninguém deu ouvido. A palavra do Senhor fala que o povo só estava se preocupando com as festas, né? Preocupando em fazer outras coisas e não buscando as coisas de Deus. Aleluia. Preocupando com as bebedices, não que eu tenha nada contra, é a palavra do Senhor que nos fala. Né? Glória a Deus. E ali Noé e a família dele lutando para construir essa arca. E ali foi passando o tempo e aquele homem foi zombado, aquela família foi humilhada, aquela família foi destratada, mas em nenhum momento ele perdeu a fé dele. Ele fez o que o Senhor ordenou. Será se nós que temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, hoje nós ouvimos falar, Jesus ele está voltando, Jesus vai vir buscar um povo, uma igreja separada. Quando o Senhor fala de uma igreja separada, sou eu e é você. Aleluia. Que buscamos a palavra do Senhor. Aleluia. Nos dedicamos. Entregamos nossas vidas. Vamos adorar o Senhor no templo, na casa do Senhor, na igreja. Aleluia. Apresentamos algo ao Senhor, que é o quê? É o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia, glória a Deus. Será se nós estamos, aleluia, dedicando o nosso tempo ao Senhor? Será se nós estamos rejeitando as oportunidades, os pratos do inimigo? Aleluia. Noé foi humilhado, Noé foi destratado, em nenhum momento ele saiu da presença do Senhor. Será se você tem suportado os dias mal? Será se você tem, aleluia, suportado as lutas que você tem passado e está no projeto, no propósito de Deus? Será? Como que está você hoje na presença do Senhor? Se Jesus voltasse aqui agora, o que você teria que, o que você tem de apresentar ao Senhor? O que você tem feito? Aleluia. Mas às vezes você fala para mim, mas eu não conheço. Por isso que eu estou aqui hoje te apresentando. Por isso que hoje estou aqui testificando essa palavra. Aleluia. Mostrando para você que existe um Deus, aleluia, que tem cuidado de nós. Um Deus, aleluia, que tem pegado a minha causa e a sua. Muitas das vezes o Senhor tem adentrado, muitas das vezes o Senhor tem livrado, muitas das vezes o Senhor tem guardado os nossos filhos, nossa família, e nós não agradecemos, nós não, aleluia, entendemos a grandeza do Deus que nós servimos. Aleluia. Glória a Deus. Se eu estou aqui hoje falando para você isso, é porque eu vivi o grande milagre. Aleluia. E eu não estou somente falando daquele milagre ao qual o Senhor me visitou naquele hospital. Estou falando do milagre de todo dia eu levantar e ter esse ar para respirar.
todo dia levantar e ter essas pernas para andar, de todo dia poder levantar e ter aqui o meu lar, a minha família, os meus filhos, aleluia, minhas netas. Isso sim é um verdadeiro milagre, aleluia, minha família, minha mãe, meus irmãos, minha parentela, meus irmãos da igreja, aleluia, esse é o verdadeiro milagre, aleluia. Muitas das vezes estamos, esperando um milagre. Nós vamos agradecer pelos detalhes, pelo alimento, pelo copo de água que nós bebemos. E muitas das vezes nós estamos esquecendo, aleluia, que o Senhor, Ele tem feito. E nós não estamos mais tirando um tempo para adorar esse Deus tremendo. Marcamos tantos projetos, Ai, daqui 1 ano, daqui 2 anos vou fazer isso. Ai, vou fazer isso esse final de semana. E o tempo com o Senhor? Você tem reservado? Ou você está deixando para buscar o Senhor só quando apertar, só quando a luta bater na sua porta? Não. Busque Ele agora. Busque Ele hoje. Busque Ele neste momento. Aleluia, glória a Deus. Noé pregou, Noé, aleluia, testificou, mas trabalhou, fez ali a arca, ao qual o Senhor o ordenou, aleluia. E a palavra do Senhor fala que quando chegou o grande dia, começou a chover, aleluia. Antes disso, dessa chuva, Noé colocou todos os animais dentro da arca. E ali, eu acredito que quando ele começou, quando os animais estavam quase entrando, todos ali dentro daquele lugar, o Senhor mandou ele colocar os animais, mandou colocar alimento, mandou colocar família. E ali ele preparou tudo. Nós estamos preparando a nossa vida? Será se nós estamos preocupados? Quando nós descermos a sepultura, aleluia, ou estamos preocupados somente aqui em cima dessa terra? Estamos preocupados só com o nosso trabalho, só com o nosso lar, só com a nossa casa? Será se nós realmente estamos fazendo algo para o Senhor? É uma pergunta, é algo que é para você meditar, é algo que no momento que você ouvir essa palavra, você se indagar, ver o que você está fazendo para o Senhor. Noé foi obediente, ele e a família dele. Fizeram tudo do jeito que o Senhor falou. Testificou as maravilhas. Tentou chamar as pessoas para entrar, mas ninguém quis entrar. Ninguém quis. E eu lhe digo que hoje a arca é o quê? É a casa do Senhor. Hoje é a igreja do Senhor. Aquele tempo o Senhor, aleluia, falou. Noé fala que a chuva vai vir durante 40 dias, 40 noites, mas ninguém acreditou, porque era uma época de seca. Noé está louco. Quantos hoje olham, E a gente prega, a gente fala que Jesus ele está voltando. Muitos falam, os fanáticos, os loucos. Muitos não acreditam. Muitos estão levando de qualquer maneira. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu lhe digo que da mesma forma que a palavra do Senhor nos fala, aleluia, que Noé construiu aquela arca, que o Senhor permitiu que aqueles animais adentrassem naquela arca, e que o anjo selou aquela porta e foi fechada. No momento que aquela chuva começou a cair, todos se desesperaram, e aí queriam entrar. Mas quando a porta que está aberta, o nosso Senhor fecha, não tem como abrir ela. Aleluia! Aquele povo queria entrar, mas não tinha como. E aí veio aquela chuva, veio aquela inundação, e todos que estavam naquele lugar, aleluia, morreram. E o Senhor separou Noé naquela arca, separou aqueles animais, porque ainda havia esperança. Quando o Senhor olhou para a família de Noé, viu aquele homem íntegro. E se essa palavra hoje está sendo pregada, ministrada ao seu coração, é porque o Senhor tem obra na sua vida.
O Senhor tem algo através de ti em cima dessa terra. Se você separar a sua vida, se você levantar sua mão e aceitar esse Jesus, aleluia, buscar o Senhor ele pode mudar a história da sua vida e da sua família. E todos aqueles que tiver ao teu derredor, o Senhor vai abençoar para a honra e glória do nome santo do Senhor. Você crê? Você crê que o Senhor pode separar você e a sua família, como o Senhor separou, como o Senhor poupou, como o Senhor guardou a vida, a família de Noé? Aleluia. Glória a Deus. E aí veio o grande dilúvio. A palavra do Senhor fala: e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Misericórdia! Que tamanho que foi essa chuva, que tamanho foi esse dilúvio? Nenhum sobrevivente. Todos que ficaram lá, né? Porque pegaram 2 pares de animais, com certeza ficaram mais, né? Ficaram alguns. E aí a palavra do Senhor fala: e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a água. Oh, glória a Deus. Aleluia. E o Senhor trabalhou. E o Senhor cumpriu. Aleluia. Glória a Deus. E ali a arca ficou muitos dias sobre aquela água e caindo chuva. E a palavra do Senhor fala aqui, ó: e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de todas res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Aleluia. O Senhor, ele pode adentrar e aquietar esse vento. Aleluia. Noé estava ali com a família dele, com aqueles animais. Imagino que aquele dilúvio, aquele misericórdia. Mas o Senhor veio no momento certo e fez aquietar tudo. Aleluia. Foi nesse momento que a palavra do Senhor fala que soltou um corvo, que saiu indo, voltou, até que as águas se secarem sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e colocou consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou, e ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha da oliveira do seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Oh, glória! A água baixou. E ali, glória a Deus, Noé alegrou o coração. Por quê? Porque o Senhor colocou as mãos. No momento, imagina o momento daquele dilúvio, o momento daquela arca, balançando para lá e para cá, ele com a família, com aqueles animais. Imagine como que ele se preocupou. Mas ele sabia, porque lá atrás o Senhor falou: eu estou contigo, Noé. Estou com a tua família. Aleluia, o Senhor separou. E se o Senhor tocou no meu coração para estar ministrando essa palavra hoje, é porque o Senhor está mostrando para você que o Senhor, ele tem um propósito de salvação na sua vida. O Senhor tem algo extraordinário, só basta você crer. É você que tem que crer. É você que tem que dar o primeiro passo. Aleluia. Imagine se num momento que o Senhor tivesse falado com Noé ali, para ele fazer aquela arca, para ele separar a família dele, aqueles animais, e ele não tivesse obedecido. Ele tinha perdido a bênção dele. Ele tinha perdido a oportunidade. Aleluia. Então você que está ouvindo essa palavra do Senhor, não perca essa oportunidade. Aceite a Jesus. Deixa o Senhor trabalhar através de ti. Aleluia. Saiba que o Senhor, ele te chama. Saiba que o Senhor, ele tem algo extraordinário, como eu já disse, algo lindo através de ti.
Aí você pode olhar para mim e falar assim, mas como? Através de mim? Eu também, um dia eu pensei isso. Um dia quando alguém veio ministrar a palavra para mim, nossa, não dei crédito, misericórdia. Não dei. Porque naquele momento eu queria me divertir, eu queria sair, eu queria, né? Eu até lembro um dia que eu estava indo, né, quando eu não conhecia Jesus, né? Eu estava indo pro carnaval e eu vi uma irmã passando, meu Deus. E eu falei, misericórdia, hein? Misericórdia de vestir uma roupa igual aquela irmã. A irmã estava composta, toda linda. E eu ali, né, toda mal vestida. Mas quando o Senhor tem uma chamada na vida da gente, não adianta correr. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu passei uns bocados, mas louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o Senhor tem obra na vida da gente, o Senhor chama a gente passa o que tiver que passar. Porque às vezes as escolhas da gente contra o princípio do Senhor e nós pagamos um preço terrível, né? Não é nem por vontade do Senhor, é por escolha nossa. Mas no tempo certo, no tempo oportuno, nós damos lugar para o Senhor e o Senhor entra, faz maravilhas, aleluia, e trabalha. E eu lembro disso. Mas glória a Deus, que alguém um dia orou por mim, alguém um dia me convidou para ir na igreja, né? Quem me convidou, a primeira pessoa que me convidou para ir para a igreja foi minha mãe, né? Foi lá no passado, quando eu tinha meus meninos pequenos, ela me chamou. E o Senhor concluiu uma grande obra na minha vida, através da vida da minha mãe. Louvado seja Deus. Que Deus há de abençoar muito ela, né? Glória a Deus, aleluia. E eu falo, não é fácil. Não é fácil servir ao Senhor. Mas eu te digo que é a melhor coisa. Como que é satisfatório, como é prazeroso você adentrar dentro da casa do Senhor e louvar a Deus. E o Senhor falar conosco através de testemunho, através de uma palavra, através de um testemunho simples de uma irmã. Aleluia. Porque se o Senhor faz na vida da irmã, o Senhor pode fazer na nossa. Eu acabei de ouvir um testemunho de uma irmã que orava por um jovem que estava tão bem na igreja e ele resolveu sair da igreja. E ali Deus, e ela continuou fazendo a obra do Senhor, continuou clamando, orando. E um dia o Senhor falou com ela assim... Ela fazia coreografia, sabe? E o Senhor falou assim, faz essa coreografia agora e canta, tipo, dançar no espírito, sabe? Louvando. E ela cantou ali com muita graça, com muito amor. Ela falou que ela chorou na presença do Senhor. E no outro dia, o filho dela foi fazer uma visita na igreja, reconciliou com o Senhor, voltou para os caminhos santos do Senhor. E o Senhor fez uma grande obra na vida daquele jovem, que hoje está firme e forte, para a honra e glória do Santo Senhor. E ela falava assim, mãe, não deixe de orar para os seus filhos, não deixe de crer que o Senhor vai trabalhar, que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai salvar. Eu fiquei maravilhada, porque eu também tenho filhos desarraigados da presença do Senhor, e eu creio que o Senhor vai trabalhar, né? Que são filhos abençoados, e o Senhor tem uma obra gloriosa na vida deles, e eu creio que no tempo oportuno, no tempo certo, Deus vai fazer uma obra linda, né? Aleluia, glória a Deus. E aquilo ali nos enche de alegria, de ver alguém falando que orou, que clamou e o Senhor fez. E nós, o Senhor nos ama igual. Não tem ninguém diante de Deus que é um melhor que o outro, não. Aleluia. Se nós clamarmos, se nós cremos, se nós confiarmos, o Senhor entra e faz. Não é creu, não é acreditou e fez e obedeceu, foi obediente, foi prudente. Aleluia, e fez o que o Senhor fez no momento certo, que a barca estava ali balançando, que vinha aquele temporal, que vinha tudo. O Senhor veio e abaixou tudo, né? Primeiro ele fez a água, aleluia, acalmar. Depois ele abaixou, aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor fala aqui no capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e os seus filhos e disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e será o vosso temor, o vosso pavor, sobre todo animal da terra e sobre toda ave do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado, como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é com o seu sangue, não comereis. E certamente
requererei dos vossos sangue, sangue da vossa vida, da mão de todo animal, o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que sairão da arca até todo animal da terra. Oh, glória! Aleluia! E ali, glória a Deus, o Senhor deu vitória para Noé. O Senhor abençoou. O Senhor disse: multiplicai. Aleluia. Mas ai daquele que derramar o sangue do homem. Aleluia. Então, nesse momento, você que está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, aceite a Jesus. Seja um homem prudente, seja uma mulher prudente. Busque a palavra do Senhor. Aleluia. E seja um homem sábio. Seja um homem, aleluia, uma mulher, aleluia, ao qual, quando o Senhor falar contigo, você seja obediente. Aleluia. Hoje está muito difícil se você ficar na presença do Pai. Mas se você, aleluia, confiar, se o seu objetivo for Jesus, aleluia, você suporta sim as dificuldades do dia a dia. Glória a Deus. Porque Noé suportou. E aqui a palavra do Senhor fala que o Senhor abençoou Noé e sua família. E cada animal, aleluia, que estava naquela arca. E o Senhor nos deu uma nova oportunidade de crescermos em cima desta terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu te apresento hoje um Deus que tudo faz, um Deus que tudo pode, um Deus que pode adentrar dentro da tua casa hoje e repreender obras de macumbaria, repreender obras contrárias, entrar no teu casamento, libertar, salvar, transformar, aleluia, a vida do seu esposo, dos seus filhos, aleluia, visitar sua filha. Como o Senhor tem adentrado entre os meus e trabalhado, o Senhor pode adentrar no meio dos teus. E você, aleluia, pode ser essa coluna. Se assim você crer, se assim você buscar, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor um dia, eu estava, aleluia, perdida, aleluia, não acreditava nem em mim mesma, aleluia, o Senhor me escolheu a dedo, o Senhor me, aleluia, escolheu e me tirou, me separou, aleluia. E hoje estou aqui testificando, falando, glorificando esse nome santo do Senhor. Então você que está tendo a oportunidade de ouvir, aleluia, aceite Jesus enquanto há tempo. Porque, como eu sempre digo, aleluia, hoje estamos nos dias de misericórdia. Hoje nós falhamos, nós erramos. E chegamos diante desse Deus que tudo faz, que tudo vê, que tudo pode. Fala, Senhor, misericórdia, perdão. E o Senhor perdoa. E o Senhor trabalha. E o Senhor reconstrói a nossa vida, se assim nós buscar, se assim nós crer. Aleluia. O Senhor cura. O Senhor liberta, o Senhor transforma. Mas vai chegar um dia que essa misericórdia não vai ser mais alcançada. Foi igual quando a porta lá da arca de Noé fechou. E quantos bateram querendo entrar? A arca foi selada pelo anjo. E o povo que ficou pro lado de fora não pôde entrar. Aleluia. Mas hoje essa porta se encontra aberta. Aceita Jesus. Deixa o Senhor fazer morada no teu coração.
Deixa o Senhor, aleluia, adentrar dentro do teu coração e o Senhor curar você dessa, aleluia, muitas das vezes dessa ansiedade, dessa depressão, dessa preocupação, aleluia, dessa enfermidade que está na tua carne, na tua alma. Aleluia, glória a Deus. Não estou dizendo aqui, para de tomar remédio, não. Estou dizendo aqui para você dar lugar para o Senhor. E o Senhor vai preparar tudo para você. Aleluia. Grande é o Senhor. O Senhor, Ele tem o melhor para nós. Aleluia. Só basta nós crermos, só basta nós buscarmos e nós nos dedicarmos ao Senhor. Nessa tarde, estava assistindo o filme do arrebatamento. Ali um casal jovem, ele aceitou Jesus, ele se entregou totalmente a Jesus. Mas a esposa não. E o filhinho dele, aleluia, ia na igreja com ele, né, entregou também. E ele falou, mamãe, por que você não quer aceitar Jesus? Por que você não quer ir para o céu com nós? E aquela mulher discutia com aquele homem. Aquela mulher destratava aquele homem. E aquele homem pregando para ela, pregando para a família. Aleluia. E chegou o dia do arrebatamento. E ele foi arrebatado. E aquela criança. E ela ficou. Ela chorou. Ela gritou, ela esperneou. Mas perdeu a oportunidade. Hoje nós temos essa oportunidade de levantar nossa mão e aceitar esse Deus tremendo. Glória a Deus. Como um dia eu aceitei. Porque não pensa que eu cheguei, né? Um dia eu cheguei destruída dentro da congregação, como eu disse para vocês. E eu alcancei a minha vitória. E minha vitória maior de tudo isso é o quê? Essa alegria. É algo, essa intimidade com o Senhor. Aleluia. Essa alegria que o Senhor nos proporciona a cada dia quando nós levantamos. Aleluia, glória a Deus. Então que nessa noite, que nesse dia, nessa manhã, nesse momento que você está ouvindo essa palavra, você receba aí a vitória da parte de Deus. Aleluia. Vou finalizar com uma oração. Você que tem o desejo, aleluia, que está precisando de uma oração, precisando de algo na tua família, quiser colocar, aleluia, o seu nome, né, aí, coloca, escreve o seu nome, o nome da sua família, que eu vou estar intercedendo, e eu creio que o Senhor vai estar te abençoando, em nome de Jesus, né, vou colocar no caderninho de oração da igreja, e o Senhor vai estar abençoando a sua vida, mas ore, vamos orar comigo agora, tá? E eu creio que o Senhor vai te visitar, o Senhor vai te abençoar. Meu Deus, meu Pai, Deus de maravilha, nesse momento, Senhor, eu venho aqui agradecer ao Senhor primeiramente por essa oportunidade de estar, Senhor, aleluia, glória a Deus, falando da Tua santa palavra. Senhor, nesse momento, Pai, visita o lar dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Visita, Senhor, eu não sei se está ouvindo no carro, ou no trabalho, ou em casa, Papai, não importa onde ela estiver ou ele estiver ouvindo, visita, vai de encontro, Senhor, e vai dando vitória, vai trabalhando, papai, da mesma forma que eu necessito de uma vitória, de um trabalhar do Senhor neste momento, Senhor, eu creio que as pessoas que estão ouvindo necessitam de algo, Senhor, então entra, eu não sei se precisa de uma porta de emprego, eu não sei se precisa de uma libertação, eu não sei se precisa de uma cura, de uma libertação, mas vai de encontro, Senhor, e eu creio na vitória, Jesus amado, abençoa, Pai, de uma forma especial, abençoa, Senhor, aleluia, glória a Deus, as vidas, Santo Deus, aonde chegar esta oração, que o Senhor possa entrar, papai, aleluia, alegrar esse coração que está entristecido, angustiado, oprimido, visitar essa pessoa que não está conseguindo dormir, Senhor, aleluia, repreende a insônia, Senhor, derrama a tua paz, a tua graça, e que tudo venha ser para
honra e glória do teu santo nome. Assim, papai, eu te clamo, assim eu te agradeço, Senhor, e abençoa, Pai, todos os ouvintes, abençoa todos, aleluia, que estão assistindo, que estão ouvindo, aleluia, glória a Deus, grande é o Senhor, e da mesma forma que eu necessito de uma benção, aleluia, Senhor, eu necessito de algo, papai, glória a Deus, abençoa também as vidas que estão ouvindo, oh, decanta, rabacanta, ramanai, e que tudo, Senhor, seja para ti, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, porque estamos aqui, aleluia, somos instrumento nas tuas mãos, mas quem faz o milagre é o Senhor. A libertação vem através da sua santa palavra, e que o teu Espírito Santo, Pai, possa visitar, batizar com o teu Espírito Santo, aleluia, renovar a vida, e que tudo venha ser para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu te peço e te agradeço. Peço para vocês, aleluia, glória a Deus, ficarem na paz do Senhor, que muito em breve, em nome de Jesus, estarei aqui novamente, ministrando, falando a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, grande Senhor. Eu agradeço também a todos que estão aí me seguindo, a todos que estão curtindo os meus vídeos, a todos que estão passando meus vídeos para frente, aleluia, para pessoas, porque o meu objetivo nesses vídeos, aleluia, é alcançar vidas, aleluia, é as pessoas saber que ainda existe um Deus que tudo faz, um Deus que tudo pode, um Deus que liberta e um Deus que transforma, aleluia, e se Ele mudou a minha vida, se Ele transformou o meu cativeiro, Ele vai transformar o seu. Só basta você crer, buscar e, aleluia, confiar nessa palavra santa, aleluia. Assim eu hoje agradeço essa rica oportunidade e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.